Fala galera, Fabiano falando, tudo bem? Deixa eu mexendo uma coisa aqui, enquanto tá todo mundo entrando. Eu acho que eu vou desligar ali a luz, acho que é aquela luz. Tudo bom, pessoal? Deixa eu apagar essa luz aqui atrás, porque ela ficou um pouco, tá dando um pouco de brilho. Pera aí, rapidinho. Ó, acho que melhorou. Bom, gente, mais uma vez aí, desculpa aí o atraso, ossos do ofício. Estava deixando aqui, trabalhando aqui nos processos, aquela coisa, né? A gente nosso objetivo aqui é fazer as lives na medida do possível, mas o trabalho, né? A gente vem em primeiro lugar e a gente precisa, né, dar os andamentos necessários nos processos que nos são distribuídos, tá? Então peço desculpas aí o atraso de 7 minutinhos, mas a gente vai começar daqui a pouquinho, né? Só estou aguardando aqui meu querido colega, amigo, xará, presidente da OAB, da seccional de Macaé, doutor Fabiano Pascoal, daqui a pouco está entrando, para a gente conversar um pouco sobre os dilemas aí da advocacia, né? A gente vai começar uma série aí de conversas, né? A gente até deixa, desde já, a, né, já deixa aí o convite para todos que eventualmente tenham interesse, né? A gente vai fazendo os contatos na medida do possível, mas todos os eventuais presidentes de sessões, Fabiano acabou de entrar aqui, deixa eu chamá-lo. Está entrando inclusive pelo Instagram oficial da OAB. Então a gente deixa o convite a todos já, desde já, aberto para todo presidente de seccional, de subseção seccional, que queira participar aqui do nosso bate-papo trabalhista, do papo trabalhista aqui. Tá franqueada a possibilidade, tá? Vão ser todos com relação aos dilemas da advocacia frente a esse período de pandemia, que a gente vai conversar um pouquinho sobre cada aspecto. Nos casos das subseções, né, começando hoje pelo Norte Fluminense, né, que é o Dr. Fabiano, nós vamos tratar de alguns assuntos, dentre eles falar um pouquinho sobre peculiaridades da região, qual é o tipo de demanda que acontece, né, algumas coisas assim, até para vocês que são advogados, né, conhecerem um pouco mais. Às vezes a gente fica muito preso a uma realidade de uma região, por exemplo, Niterói, São Gonçalo, né, que a gente tem um grande público, muitos, né, estão aí no dia a dia comigo e com o Marcos. O doutor Fabiano não entrou, aconteceu alguma coisa, deixe-me ver aqui. Mas é bom vocês saberem, né? A gente acha que é interessante. Deixa eu adicioná-lo aqui. Pô, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Né? Mas é importante essa conversa, vocês conhecerem, né, algumas peculiaridades, o que a situação em questão pode trazer de problema, eventualmente, para aquela região, né? Mas eu acho que no final das contas é interessante porque a quantidade de perspectivas de demanda são enormes, né? E às vezes a gente não conhece. Por exemplo, nós vamos conversar amanhã com o doutor Luiz, que é do sul fluminense, nós vamos sair do norte para o sul, que é uma realidade econômica completamente diferente, né? Para depois falarmos com o pessoal de Nova Iguaçu, né? Amanhã eu falo com o doutor Luiz e no dia seguinte com o pessoal de Nova Iguaçu. São todos eles perspectivas completamente diferentes, mas eu tenho certeza que isso vai agregar aí, principalmente, né, mais uma vez, trazendo questões da advocacia. O nosso objetivo é trazer para vocês quais são as temáticas que vêm afligindo, por exemplo, a advocacia em cada uma das localidades. Vocês vão verificar que não está conseguindo participar por algum motivo. O doutor Fabiano não está conseguindo participar por algum motivo. Deixa eu tentar chamá-lo aqui mais uma vez. Vamos lá, eu fiz uma troca aqui, mais uma vez aqui, troquei a conexão do 4G para o Wi-Fi. Vamos ver se pode ser um problema meu de comunicação. O doutor Fabiano ainda não apareceu. Vou chamá-lo mais uma vez. Não está conseguindo participar. Doutor Fabiano, se estiver me ouvindo, tenta entrar pelo seu particular, já que não está conseguindo entrar pelo da OAB, entra pelo seu particular mesmo. Faz esse favor. E aí faz o mesmo procedimento. Não é o ideal, né? A gente já combinado de fazer pelo da OAB, mas paciência, né? Infelizmente a gente está nesse problema aí tecnológico diário, né? Mas então, pessoal, para você aí que advoga em cada uma das
subseções seccionais, se entender que pode ser pertinente trazer o debate, traga, vai ser bem interessante, né? Eu tenho certeza que a gente pode agregar aí, vamos lá, a gente vai agregar aí conhecimento de todos nós. O estado do Rio de Janeiro é um estado relativamente pequeno em termos territoriais, mas com uma diversidade econômica muito grande, com diversidade, inclusive, nos impactos de todo esse contexto que a gente está vivenciando, desde o processo pandêmico, né, de restrição de locomoção até perfil de demanda. Eu acho que vale muito a pena você que milita no estado do Rio de Janeiro, eventualmente você pode ser chamado para alguma demanda em alguma localidade, então é muito importante esse tipo de bate-papo para você conhecer as diferenças que acontecem. Legal? Estamos aí aguardando o doutor Fabiano, de toda sorte, a gente vai mandando um abraço aí a todos, tá? Eu já vi várias pessoas que já entraram, então, né, deixa eu... Né, a doutora Alessandra, a doutora Rita, o doutor Ivan, como sempre, representando muito bem a Advocacia de São João, doutor Eduardo, doutor Gustavo, doutora Oceane, doutora Flávia. Beijo a todos, tá? Sintam-se todos beijados e abraçados. Mais uma vez, doutor Fabiano, não estamos conseguindo. Eu vou tentar mandar para o senhor um convite no seu particular. Deixe-me ver aqui se a gente consegue. Não vou conseguir. Vou pedir encarecidamente, doutor Fabiano, para o senhor entrar pelo pessoal. Tenta entrar pelo pessoal, por favor. Tá? Vamos lá. Deixa eu mandar por aqui, deixa eu verificar. Fabiano, Fabiano Pascoal. Vou mandar aqui no particular dele. Vamos ver se ele recebe. Acabei de mandar um convite aqui para ele. Acabei de mandar, tá, doutor Fabiano? Já deu um ok aqui. Acabei de mandar um convite no seu particular. Pessoal. E aí eu confesso para vocês que hoje eu terminei de habilitar toda a minha plataforma Cisco para essas audiências telepresenciais. Confesso que tomei uma surra. Mas vai dar certo. Doutor Alessandro, eu pedi para ele como eu mandei o convite, ele deve estar aguardando para fazer aceitando o convite ou vai fazer um pedido de participação. Vamos ver. Deixa eu ver aqui se ele está aqui no particular já. Vamos lá. Doutor Ivan, doutor Vinícius. Ainda não entrou. Doutor Ivan Garcia está aqui também. Doutor Ivan Garcia, um prazer enorme. Beijo aí no coração. Professor de todos nós, né? Fazendo um trabalho excelente, com várias lives educacionais, trazendo várias críticas importantes. Deixa eu ver. Eu acho que agora vai, hein, pessoal? Agora eu acho que o nosso querido Fabiano vai entrar. Vamos lá. Guardando. Doutor Fabiano. Senhor, saudade do amigo. Quanto tempo não vejo. Vamos lá. Guardando o Fabiano Pascoal. É verdade. A internet tem ficado cada dia pior. Estamos aguardando aqui, doutor Fabiano. Tem que dar só o aceite, hein? Já mandei aqui. Difícil. Ô, doutor Marcos Vinícius, o grande doutor Marcos Vinícius, um abraço para o senhor também, tá? Tudo de bom, que bom tê-lo aqui também. Tá difícil a gente receber o nosso querido Fabiano, hein? Tá muito difícil. Olha só, também não conseguiu entrar. Doutor Fabiano, tá difícil. E olha que Macaé é um local onde tem, ao que me consta, uma boa internet. Eu não sei se ele está na OAB, se ele está aí na casa dele. Doutor Fabiano, mandei mais um convite, tá? De fato, a gente... entrou, apareceu. Como é que você tá, meu amigo? Boa noite.
Desculpa. Sempre com esse sorriso largo. Já vi que estava fazendo alguma bobagem, né? Ó, sabia. Na verdade, eu estava tentando conectar aqui, vou ser muito sincero. Eu apertei alguma coisa, o que que foi? O que que é, eu não sei. Tô falando. Ele sempre com esse sorriso largo, sorriso bonito. Doutor Fabiano, ó, prazer enorme tê-lo aqui com a gente no Papo Trabalhista. Começando aí, para falar a verdade, não está começando efetivamente, porque a gente começou com o doutor Luciano Bandeira e com o doutor Felipe Santa Cruz. Né? Começamos com o doutor Felipe, fomos para o doutor Luciano, e agora a gente começou essa rodada aí com os presidentes, né, de subseções. E eu vou contar um segredo para todos vocês. O doutor Fabiano me disse que é a primeira vez que ele vai fazer uma live. Exatamente, primeira vez hoje. Então, olha que coisa boa, debutando aqui, mas contando para todos, pessoal, para quem não conhece, o doutor Fabiano depois vai se apresentar melhor, mas o doutor Fabiano já é presidente, eu acho que é mais de um mandato, não é isso, doutor Fabiano? É o segundo mandato. Não vou te chamar, não consigo chamar de doutor, não, vou chamar de Fabiano. A gente se chama de Fabiano, pode ser? Ótimo, tá resolvido então. É bom que a gente não erra o nome, né? Até porque são iguais. Mas exatamente. O Fabiano está fazendo um excelente trabalho em Macaé, é uma pessoa muito entusiasta, é um entusiasta da educação, leva o tempo inteiro cursos para o pessoal, né? E é um prazer tê-lo aqui. Se quiser se apresentar um pouquinho aí para o pessoal te conhecer. E já vou deixar até uma pergunta depois da apresentação. Nosso objetivo, Fabiano, é trazer aqui para o pessoal, primeiro, o estado do Rio de Janeiro, apesar de ser um estado curto, né, e eu sei que alguns colegas podem não ser do Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza que eventualmente podem militar no Rio. Então é importante que conheça algumas peculiaridades do estado, né? Hoje a gente vai falar com o Sul Fluminense, com o Norte Fluminense, amanhã a gente vai falar com o Sul. As economias são muito diferentes. Então eu queria que você ficasse muito à vontade para primeiro se apresentar, né? Falar um pouquinho de ti, e na sequência falar sobre as peculiaridades da advocacia trabalhista, né, em Macaé. Até porque, para quem não sabe, o Fabiano é advogado trabalhista de raiz. Né? Então conhece bem a demanda trabalhista, conhece bem as peculiaridades. Conta aí pra gente um pouco. Bom, é um prazer estar aqui estreando realmente essa minha primeira live hoje. Desculpa até o atraso aí de 5, 10 minutos, não sei. Eu não consegui conectar lá pelo Instagram da OAB, tive que voltar para o meu aqui, mas deu tudo certo. E é uma honra realmente estar estreando hoje, depois de realmente já ter esclarecido aí o doutor Felipe Santa Cruz, nosso presidente, o doutor Luciano Bandeira, pessoas que eu gosto muito, que fazem um trabalho realmente excepcional a nível de Brasil, a nível de Estado, e que realmente passa muita segurança para a gente. Macaé, aqui em nossa subseção 15ª, nós somos responsáveis aqui pelos municípios de Macaé, Conceição, Quissamã e Carapebus, e não seria diferente nessa pandemia da Covid-19, mundialmente, né, que realmente assola, temos a nossa dificuldade aqui local no que diz respeito à advocacia trabalhista, civil, família, enfim, nos 4 municípios. Eu costumo dizer que essa Covid-19, ela vem mudando nossas vidas pessoal, profissional, institucional, e eu tenho certeza que quando ela passar, e ela vai passar, ela vai deixar um legado para a história no que diz respeito ao que nós estamos passando. E aqui o trabalho vem sendo feito, enfim, com a equipe que realmente está à frente da nossa subseção aqui, que é a diretoria, conselho, comissões. Aqui é uma coisa de louco. Todo mundo faz alguma coisa para tentar, obviamente, melhorar dentro dessa pandemia que parou realmente as nossas vidas, e não seria diferente também no que diz respeito aos processos, desde dia 16 de março, tentando fazer o melhor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui. É isso aí. Para quem não sabe, Macaé tem uma peculiaridade interessante até no que tange a perspectiva econômica, né? Como eu falei, eu comecei falando que eu vou falar com 2 extremos de economias completamente diferentes. Enquanto o Sul Fluminense tem uma economia muito pautada no aço, né? Para falar a verdade, são 2 questões de commodity. Uma é pautada no aço e a outra é pautada no petróleo. Macaé é pautada essencialmente no petróleo. E aí, quer dizer, Fabiano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque essa especificidade, né? Até que ponto o fato de nós termos uma economia que não é de solo, né? Claro que a gente não é de solo por 14 dias, por conta da peculiaridade, mas você tem um trânsito de pessoas por helicóptero, as pessoas ficam, entre aspas, ilhadas nas plataformas, algumas em embarcações. Conta um pouco, pessoal, eventualmente, dos impactos que isso pode
causar aí na circulação, e qual é o impacto efetivamente na advocacia trabalhista como um todo, né? E aí pensando no acesso do cliente ao advogado, na prestação da atividade econômica, como é que está isso? Bom, antes mesmo da Covid-19, a gente já estava vindo realmente, especificamente falando de Macaé, numa crise do petróleo. E aqui especificamente falando, né, como uma cidade petrolífera, a gente já estava nesse viés de crise, com todo respeito a quem pensa diferente, até mesmo, na minha opinião, e com todas as vênias, quem pensa diferente, motivado até mesmo pela reforma, pela última reforma que causou realmente uma situação muito diferente no Brasil, mas em Macaé especificamente. Nós temos várias empresas que fecharam literalmente aqui, mandando embora 400, 500 empregados de uma vez só e não pagando nada. E aí isso acaba desaguando no nosso trabalho para poder resolver essas questões. O pessoal que trabalha embarcado e aí vai inserir lá a empresa na condição de subsidiária, a gente sabe muito bem disso, mas ele já vinha já numa crise. E quando chegou a Covid, mundialmente falando, a coisa tornou um outro viés. Então nós temos aqui uma situação muito peculiar em nossa cidade, que a partir de 16 de março, quando o tribunal começou a normatizar aí o fórum passar a trabalhar remoto, né, todos os fóruns no Brasil, a OAB, ela como um todo, e isso eu digo a nível de Macaé, a nível de Estado, a nível de Brasil, a viabilizar o melhor para o advogado, com rapidez na expedição de mandado. O advogado, às vezes, fala comigo, Fabiano, eu nunca tive um mandado tão rápido que saiu. Eu falei, que bom. Então sai mandado no trabalhista, sai mandado no estadual, sai mandado na federal, que é o nosso caso aqui, sai mandado em Conceição e de Samã, mas o mandado acabou. E agora, como ele acabou, para sair um novo processo, tem que impulsionar. E aí, para impulsionar, aí é aquele dilema. Conta prazo, não conta, e aí a gente tem uma situação em relação a isso. Por quê? Porque aí, o trabalho é remoto, mas aqui, em nossa situação, o advogado também não tem essa estrutura remotamente. Ele, em vez de ter uma internet no escritório de 100 mega, na casa dele ele tem de 10. Ou na casa dele pode até nem ter internet, porque quando a gente fala de Macaé ou até os municípios, a gente está pensando no centro, mas tem os distritos, que nesses lugares às vezes não tem internet. E aí nós temos aquele dilema, né, até mesmo em função daquele julgamento, daquela DPF 672 lá no STF, em que determinou que o ente federativo pode normatizar em relação à Covid. Então, assim, nós temos o prazo que inicialmente estava suspenso desde lá de 16, 17 de março, voltou agora 4 de maio, aí motivado aí pelos pedidos da OAB Rio, o Conselho Federal suspendeu novamente, o TRF não respondeu ainda, mas aqui em Macaé nós temos uma peculiaridade, foi até o motivo de ter feito o ofício aqui a toda a levada do trabalho, eu quero agradecer aqui os juízes que são muito receptivos em nossas solicitações, porque aqui nós temos uma restrição municipal, o escritório não pode abrir, não foram inseridas sessões municipais aqui. Aqui foi inserido supermercado, farmácia, padaria, mas nenhum conselho de classe foi inserido para poder funcionar. Então, nós fizemos um ofício aqui aos juízes pedindo que possa levar em consideração eventual pedido de suspensão de prazo, ou até mesmo não poder realizar audiência por videoconferência, porque o advogado está remoto, sim, só que ele não pode estar no escritório. Diferente, por exemplo, do município de Quissamã, que foi autorizado a abrir o escritório, Conceição não pôde autorizar, porque tem uma ação civil pública naquele município, e Carapicuíba também não respondeu. Então a gente fez a comunicação ao Rio de Janeiro nesse sentido, dizendo o seguinte, olha, toda a dificuldade que todo mundo está passando, mas aqui nós temos uma dificuldade a mais em relação a essa questão de um escritório não poder estar funcionando de nenhum conselho de classe aqui em Macaé. A gente fez contato com o município, na pessoa do prefeito, sinalizou que vai inserir a advocacia agora nas sessões da liberação a partir da primeira semana de junho, mas é um diferencial que eu tenho certeza que também outros municípios estão passando. Isso é interessante, porque são peculiaridades que cada localidade tem, né? Niterói, por exemplo, a gente pretende conversar com o Dr. Cláudio Viana em breve, mas Niterói, por exemplo, teve lockdown, né? Teve um fechamento de circulação bem pesado, e São Gonçalo também, a gente pretende chamar, né, o Dr. Enzo também, da mesma forma. A capital menos, né? A capital tudo bem que é uma diferença, porque você tem uma divisão territorial bem distinta. Desde já, a gente agora conta com a presença do nosso querido Marcos Dias, acabou de entrar aqui. Marcos, um beijo para você. Hoje ele está de folga, hoje é comigo. Não, e o doutor Marco, ele pode não lembrar, mas eu fui aluno dele, lá no antigo curso The Season, né, na ocasião da prova da OAB que eu fiz em 2005 ou 2006, ele foi o aluno dele, né?
E conheci o doutor Marco naquela ocasião, e também o doutor, desculpa, e meu amigo Fabiano é meu professor também na pós-graduação. Eu tô com uma saudade enorme. Para quem não sabe, eu ia falar isso depois, mas eu estava em vias de viajar para Macaé para dar aula e veio essa paralisação para matar meu último encontro, mas a gente está tentando virtual, mas o pessoal não gosta, aquela coisa toda. Eu também, particularmente, gosto muito da presença física, até porque Fabiano me conhece, sabe que eu tenho um perfil um pouco diferente, professor, né? Eu gosto daquele contato calor humano e falar um monte de bobagem na sala de aula, né? Que eu acho que ajuda bastante. Mas, Fabiano, me conta um pouquinho mais. Com relação a essa... como é que está a discussão? E aí eu vou mais para a área jurídica agora. Com relação à reforma trabalhista, o hábito, todo mundo falando de reforma, quantidade de lei, mas esse conjunto de normas que estão acontecendo, como é que é a percepção do presidente da OAB e dos advogados trabalhistas da região, da subseção de Macaé, quanto a todas essas medidas provisórias que estão gradativamente aparecendo, né? Agora a gente deu uma estancada, está vindo uma agora de auxílio, parece que foi publicada hoje, não sei, sobre microempresa e EPP, né, porque são as que não estavam recebendo recursos. Mas como é que está a percepção sua aí com os nossos queridos colegas que militam aí na região? Deixando um abraço para todos. O doutor Guerra, de vez em quando, está aqui também presente, o doutor Kleber está aqui também de vez em quando. Né? É interessante Macaé, porque a gente vê na sala de aula, volta e meia, ex-adversos, num clima totalmente cordial, né, Fabiano? É um clima bem diferente. Doutora Priscila também, que é advogada, brilhante advogada da Petrobras, volta e meia também está aqui presente com a gente. Mas como é que está a percepção por parte da comunidade jurídica de Macaé quanto a essas medidas provisórias? Olha, primeiro, assim, independentemente de questão partidária, eu, como cidadão, eu quero dizer o seguinte: a posição do governo federal em editar essas medidas provisórias, no intuito de, na verdade, não ter o desemprego, porque, na verdade, a minha visão é que busca, na verdade, não ter o desemprego, podendo realmente suspender o contrato de trabalho, o governo paga uma parte, o empregador paga outra parte, enfim. Então, há de se louvar, independentemente de qualquer situação jurídica, essas atitudes do governo federal. Agora, para a comunidade jurídica aqui, em relação à nossa obsessão, e eu quero falar especificamente aqui em relação a Macaé, Conceição, Quissamã e Carapebus, faz que o advogado, que já, obviamente, já teria que estar se capacitando cada vez mais, com essas sucessões de medida provisória, que esteja cada vez mais atualizado. E aí eu quero parabenizar aqui o canal Papo Trabalhista, que tem uma função, assim como outros também, primordial em promover as lives, realmente, bem como palestras, cursos online, para que as pessoas possam entender. Porque assim, eu estava vendo um dia no Instagram, no Facebook, uma advogada aqui da nossa cidade, ela postou lá quase que 30 medidas provisórias, e quando está estudando uma já acabou, já tem que estudar outra, enfim, não é fácil não. Então, o advogado ele já tinha que estar, obviamente, se especializando, e nesse período de pandemia, mais ainda, para poder atender o seu cliente. Porque hoje o que ele pode falar como sendo uma questão pacificada, mas já não pode não ser mais, porque às vezes a medida não é convertida e aí aquilo já não tem a sua eficácia. Então, o advogado aqui em Macaé, em Conceição, Quissamã e Carapebus, é o que a gente fala aqui para a subseção. Diariamente aqui, o advogado recebe uma média de 3, 4 mensagens por WhatsApp, por e-mail, por Instagram, Facebook da subseção, sobre variados temas jurídicos, institucionais, para que ele possa estar se capacitando. E, obviamente, que nesse período de pandemia, mais ainda o advogado tem que se capacitar, e aqui eu quero parabenizar a todos os advogados que vêm buscando cada vez mais essa aperfeiçoação, porque eu vejo isso nas lives realizadas pelos advogados aqui, um fala sobre a medida, o outro falou sobre verde e amarelo, o outro falou sobre auxílio emergencial, e tem que ser mesmo, porque o cliente precisa do advogado, e como eu sempre digo, o advogado ele tem que conhecer a lei. Quanto mais ele estuda, mais advogado ele é. É interessante porque a gente teve um evento, né, numa aula dessa, presencial minha, né, e naquele café, no café acontece bastante coisa, né, Fabio? Na café a gente normalmente o café é uma extensão da aula. E é interessante como é que é uma coisa que a gente apregou aqui sempre, né? A gente costuma dizer aqui no nosso canal que conversando a gente se entende, porque por mais que nós tenhamos, eu acho que a gente precisa superar a ideia de que o advogado do lado é meu concorrente e o ex-adverso é meu inimigo.
né? São duas visões que a gente tem que são muito, muito complexas no sentido de troca de informação. E eu presenciei isso num advogado, e você está aqui, que foi o doutor Carlos Guerra, né? Não há problema nesse sentido, né? Que num bate-papo informal sobre uma questão específica jurídica, né, sobre uma forma de pensar o direito, eu até brinquei com ele e falei, doutor Guerra, por que vocês, advogados que têm demandas parecidas, e mais uma vez, a demanda em Macaé é uma demanda muito parecida, né? É uma lei específica que o advogado tem que conhecer muito bem a lei, tem que conhecer muito bem as convenções coletivas, né? E por que vocês não se juntam para entender o direito, para tentar entender uma peça única? Era um processo que já estava lá em cima, no TST, uma discussão no STJ, uma coisa lá mais ou menos nesse sentido, que eu não me recordo, e talvez indo para o STF. E foi interessante porque na segunda aula, um mês depois, ele me disse que eles tinham feito isso, que tinham, né, juntado 5 advogados, né, e conversado juridicamente, pensando em estabelecer uma estratégia conjunta. Olha que é legal isso, né, quando a gente deixa, né, os interesses de lado, eventualmente, e enxerga um advogado, né, que, no primeira vista, é meu concorrente, mas eu passo a entendê-lo como meu parceiro na estruturação de um processo, né, porque são várias cabeças inteligentes, várias cabeças que dominam o assunto, pensando junto sobre a mesma coisa, né? Eu costumo dizer que em Macaé, com todo respeito às outras comarcas, eu milito muito pouco fora daqui de Macaé. Mas, enfim, já fui em algumas outras comarcas, aqui da região dos Lagos, né, no Rio de Janeiro fui algumas vezes, vou muito em estudação oral, mas eu costumo dizer que aqui em Macaé, assim como também em Conceição, que são mãe Carapebus, nós temos a nossa peculiaridade, porque todos nós somos amigos, independentemente da parte que você está defendendo. Então, o advogado do reclamante, na grande maioria das vezes, ele é amigo do advogado reclamado. O advogado que está no civil pelo autor, ele é amigo do advogado do réu, no criminal, na federal, enfim. E eu costumo dizer que, independentemente das posições que a gente defende, você está pelo reclamante, né? Eu vou dizer, voltando lá naquela época da CCP, eu vou dizer pelo reclamante que não tem que passar na CCP, que direito é constitucional, e o outro pelo reclamado vai dizer que tem que passar assim. Então, assim, passou aquilo dali, acabou. Então, eu costumo dizer que aqui nós temos um relacionamento muito bom entre os advogados, entre os juízes, há uma aproximação muito boa, tanto os juízes trabalhistas, os federais, os CIOs, até porque amanhã mesmo vou ter uma reunião com os juízes trabalhistas aqui, para poder falar sobre questões de audiências, e uma receptividade muito boa. Então, assim, a gente está sempre junto. Às vezes, o advogado vem aqui de outras comarcas, doutor, mas aqui vocês fazem reuniões com os juízes e estão conversando. É porque a gente faz esse clima. Eu acho que tem que ser isso, independentemente dos pontos que você defende. É excelente, é interessante, porque eu tive o prazer de passar por Macaé durante um mês como magistrado e vai lá 2015. Né? E assim, Macaé é considerado uma brincadeira aqui para parte de juiz, né? Os juízes que eventualmente sabem o que eu estou falando. Macaé é considerado, entre aspas, do purgatório do juiz. O juiz, quando pensa assim, porque é o local onde tem mais trabalho, e é muito trabalho. Só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece a realidade, né? A economia de Macaé toda ela é pautada né, no petróleo e normalmente com muitas empresas que prestam serviços. Né? E aí você acaba tendo sempre no polo passivo, né, a questão Ó, Marcos Dias mandando aí parabéns, que bom saber que ainda existem comarcas assim. Bacana. Marcos Dias também foi meu professor, e é um elogio que ganha corpo. Mas é interessante porque você tem muito processo, porque tem muito processo, tem muito pouco acordo, então um juiz sai por semana com 22. Eu cheguei a voltar para Niterói de carro com 25 sentenças por semana, né? E quem me conhece sabe que eu não jogo para a semana seguinte. Então eu matava as 25 durante o período, dava meu jeito. Nunca deixei passar de uma semana, né? Já deve conhecer a minha história, eu faço mesmo, toco o barco. Comigo não tem essa conversa, não. Eu faço não tenho processo dúvida, andar, não é isso? Não tenho a dúvida disso. E isso é interessante porque é uma outra perspectiva também da realidade da região, né? Porque como ela circunda uma atividade econômica com uma empresa satélite, e amanhã a gente vai ter outra que também tem, tudo bem que não é Volta Redonda, que tem uma empresa grande que acaba norteando todo o processo, mas muito dependente dela, de um lado, né, a Petrobras, do outro lado, a questão da CSN, né? Mas acabam sendo questões que caminham juntas. Mas, seguindo um pouco mais,
Me conta como é que está com relação à aceitação, às dificuldades. A gente até já falou um pouco sobre isso, com relação a essas audiências virtuais. Conta um pouco como é que é a realidade do advogado macaense com relação a isso, porque todo mundo olha para Macaé e só pensa na questão do petróleo e na riqueza que o petróleo gera. E aí todo mundo fica com aquela esperança, não, todos os advogados de Macaé estão numa situação excelente, todos eles têm condição de ter as melhores estruturas possíveis. O que o senhor tem a falar aí para gente? Bom, em relação às audiências virtuais, inclusive amanhã, 2 horas, vamos ter uma reunião com todos os juízes aqui de Macaé sobre essa questão, pelo seguinte, a gente entende que, independentemente da pandemia, precisava realmente, nos processos eletrônicos, avançar. A gente sabe disso. Então, assim, os processos eletrônicos, os prazos voltaram dia 4 de maio, aí suspendeu e volta agora, teoricamente, dia 31 de maio, tudo deu tudo certo. E lá pelo CNJ, a partir do dia 4 de maio, permitiu as audiências por videoconferência. Uhum. O grande norte em relação a essa questão, e nesse ponto eu quero voltar aqui no ofício que nós fizemos aqui aos juízes de Macaé, os cíveis, os federais, também como o Conceição Ixamã, pediram o seguinte, que o advogado que alegar dificuldade em poder fazer as audiências de videoconferência, porque, volto a dizer, o trabalho é remoto, eu estou na minha casa agora remotamente, o doutor está na sua casa remotamente agora, mas aqui eu tenho que falar num sentido muito maior do que isso, porque eu tenho um advogado que não tem essa condição na casa dele remotamente, e pode ser até que ele não tenha nem internet. Por exemplo, eu tenho aqui, em alguns lugares mais afastados, que tem essa dificuldade. Então, as audiências virtuais, eu quero agradecer aqui os juízes de Macaé, até mesmo também a Corregedoria do TRT, que fez aquela recomendação de tirar as audiências de pauta, que eu particularmente entendo que, para o processo avançar, sendo realmente necessária a audiência, ela tem que ser virtual sim, mas desde que o advogado tenha esse aparato tecnológico. Porque, fazendo aqui a fala do antigo presidente do Conselho Federal, doutor Cláudio Lamarck, ele dizia o seguinte, que quando entrou o processo eletrônico em 2006, nacionalmente falando, embora Macaé foi implementado em 2015, 2016, o advogado, além da graduação, ele tinha que ir na faculdade de informática, para conhecer de PDF, conhecer de Excel. E agora, com a audiência virtual, eu tive uma dificuldadezinha aqui, mas consegui. Enfim, é uma outra realidade. Então a gente sabe hoje em dia que tem advogados ainda que estão na máquina Olivetti, que nem conhecem ainda o computador. É uma realidade. Não é grande, mas é uma realidade. Então as audiências virtuais aqui em Macaé, eu costumo dizer o seguinte, que tendo o advogado o aparato, ele deve fazer. Eu vou fazer ter um aparato. Eu não tendo, eu não posso assumir o risco do meu cliente aquecer essa realização e sofrer depois uma consequência. Isso eu não posso fazer. Então, desde que o advogado manifeste o interesse, tendo as condições, ele vai fazer. É óbvio que tem aqueles processos que não precisa de audiência, que é matéria de direito, então já está tudo já aprovado, enfim. Mas aquela que precisa de um depoimento pessoal, ou o que for, na audiência virtual, o que eu digo é que o advogado, na minha opinião, ele deve ser consultado para essa realização, porque ele, mais do que nunca, é a pessoa que sabe o que pode ou não pode ser feito no processo, além, obviamente, da posição do juiz, que está ali para julgar. Então, a audiência virtual, a gente agradece mais uma vez aqui os juízes que estão no despacho sendo veiculado aqui aos advogados, tem realmente consultado se o advogado tem interesse em fazer ou não, ou se quer o julgamento antecipado, ou se quer aguardar realmente a audiência física, porque existem peculiaridades muito locais em relação a isso. Porque quando o CNJ falou, a partir de 4 de maio, vamos fazer audiência telepresencial, ok, mas a lei está falando do Brasil como um todo. Nós temos 27 estados com realidade muito diferente. No estado do Rio são 92 municípios, e outros por aí vai. Então, assim, eu particularmente penso que, com todo respeito, a posição do CNJ, que entendeu que o processo eletrônico tem que avançar, e tem que avançar mesmo, mas no campo da audiência virtual, eu ainda tenho minhas reservas. Com todo respeito, obviamente, àquele que entende que de forma diversa. Aproveitando aqui, quem manda um abraço aqui para ti é um juiz que, inclusive, eu tive o prazer de compartilhar o mês que eu estive aí. Doutor Roberto Gago, manda um abraço para ti. Tá aqui, muito bom. Se manifestando, né? Juiz da terceira vaga. Só passa gente boa aqui em Macaé. Tá certo. O Roberto Gago mandando aqui um grande abraço para ti. Na época que eu estive aí, inclusive, ele era o diretor do foro. Né? Tinha Exatamente. Quando estava caindo um monte de coisa lá, naquele pedaço lá no prédio, que dava um monte de problema. Né? São os problemas. Ele era o síndico, chama o síndico, né? Era aquela música do Tim Maia, né? Chama o síndico, Tim Maia. Chama o síndico, Roberto Gago. Aquele prédio deixou história. Mas agora vai pegar o prédio próprio agora e vai resolver o problema.
Mas, em compensação, hoje Macaé tem uma vista maravilhosa. Os colegas nem querem sair de lá, porque hoje está num prédio que tem uma vista maravilhosa da orla de Macaé, né? Não, mas vamos mudar para o definitivo agora, daqui a 2 meses. Eu sei disso, mas o pessoal está um pouco... Já está saudosista, já é porque vai perder a vista. Mas olha só, assim, caminhando um pouco mais, o senhor falou uma coisa importante, que eu acho que é importante a gente frisar para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Disse agora há pouco que vai fazer a audiência, não foi isso? Isso. Disse que vai fazer. Olha que coisa importante. Eu tenho falado aqui com o pessoal sempre, né? E hoje eu, por um acaso, estava deixando nos processos. A gente até comecei 7 minutos atrasado porque estava resolvendo um problema. A gente está, como juízes, né? É uma angústia minha e do Marcos, né? Eu tenho certeza que é do Roberto também que está acompanhando a gente aqui, que nós somos pessoas muito proativas. A gente quer fazer com que a coisa ande, né? Chega uma hora que os processos, de fato, não tem muito mais o que fazer. E a gente fica muito angustiado quando a gente vê uma resistência pelo simples fato de resistir. A gente entende que existem dificuldades, claro, óbvio, né? A gente sabe que, imagina só, a gente, antes de começar aqui, a gente teve uma dificuldade de conexão. Imagina a realidade, por exemplo, não, mais uma vez, não é o caso de Macaé, porque normalmente o profissional de Macaé é um profissional que é um pouco mais... ele tem uma qualificação acima da média, pelo menos, do que eu acompanho. Não sei se o senhor vai concordar comigo. Mas quando a gente vai para outras localidades, onde tem um trabalho informal muito forte, né, como é o caso de São Gonçalo, por exemplo, que eu posso falar bem, que é onde eu atuo hoje, é inquestionável, porque o padrão de renda, o padrão, inclusive, o própria histórico educacional, né? A gente vê muito claramente em São Gonçalo a ausência do Estado, porque as pessoas não têm nenhum ensino básico, infelizmente. Em Macaé, eu particularmente não vi isso com tanta intensidade. São pessoas mais especializadas. Tem muito gringo, né? Muita gente, muito estrangeiro. Algumas audiências, inclusive, tem que participar com intérprete. São peculiaridades muito, muito de Macaé. É difícil ver isso que acontece em Macaé em outra localidade que não seja a capital. Né? Acho que nem a capital tem o que Macaé tem nesse sentido. Né? Mas é importante aí, né, só para a gente desenvolver um pouco mais nesse sentido, a relevância da gente tentar fazer com que os processos caminhem, né, Fabiano? Porque me deixa angustiado, por exemplo, quando a gente ficou esse tempo todo, era uma questão, por exemplo, do Bacen. Se os atos são suspensos, como é que eu vou fazer o bloqueio no Bacen? O Bacen fica parado. Né? Porque eu não posso provocá-lo, a não ser que eu já tenha instado lá atrás. Aí, se ele já está em atos de bloqueio, paciência. Agora, se eu não tiver feito, se o processo está parado, eu não posso. Até porque eu não vou poder bloquear, o dinheiro vai ficar parado, eu não posso intimar. Tem um monte de atos que não são passíveis de serem produzidos. Né? E olha que coisa interessante. Na volta, nesse tempo entre o dia 5 e o dia 13, vários bacens foram feitos lá na vara onde eu estou, a Sexta de São Gonçalo, com resultado positivo. Quer dizer, eu já vou conseguir fazer uma nova leva de liberação de valores, porque as partes estão sendo intimadas e estão se manifestando, e a coisa está acontecendo. A minha preocupação, no final das contas, é que a gente está naquele dilema de Sofia. Né? Se eu sigo com o processo, significa que eu tenho que fazer audiência. E aí, muitos advogados não têm como fazer. Se eu paro, eu deixo de produzir os atos, deixo de liberar alvarás, deixo de circular a questão e deixo de entregar o bem jurídico, né? Enfim, é uma situação realmente muito delicada, porque, como eu estava dizendo, o advogado, é óbvio que ele quer que saia o alvará, o nota de pagamento, o RPV, enfim, não tenha dúvida disso. Mas o que nós entendemos aqui, e esse vai ser o norte da reunião amanhã com os juízes, é que a audiência virtual é uma novidade instituída pelo CNJ. No criminal já existia essa questão dessa audiência, né, para evitar o detento sair do presídio, enfim. Mas é uma novidade em relação à nossa questão em si aqui, e que foi necessária, porque assim, não se sabe quando vai acabar essa Covid, o processo tem que caminhar, como eu fiz a fala inicial aqui. Os mandados já terminaram, e para os novos mandados saírem, o processo tem que ter, obviamente, a sentença. E para ter a sentença, tem que ter uma audiência. E estando o fórum trabalhando remotamente, uma vez fisicamente ele está fechado, a audiência virtual foi a solução encontrada. Mas o que eu sempre digo nesse ponto é que o advogado que hoje ele não tem condições de fazer uma audiência virtual, ou porque ele não tem um celular, ou porque ele não tem um computador em sua casa, ou internet, o que for, é óbvio que ele vai conseguir
obter esse aparato, porque ele tem interesse em fazer essa audiência. Então, o que nós estamos dizendo aqui, no caso aqui de Macaé, não sei de outros lugares, é que sendo facultativo para o advogado sinalizar se ele tem interesse ou não, até que ele consiga ter esse aparato, porque eu tenho certeza que o advogado ele vai conseguir viabilizar as questões. Muito embora nós estamos passando uma crise como um todo, mas no afã do processo andar, eu tenho dúvida que esse advogado que hoje não tem condições de fazer essa audiência de videoconferência por qualquer motivo, daqui a uma semana, duas, três, ele vai fazer, porque ele está vendo que é uma alternativa colocada pelo CNJ em que ele precisa, assim como foi o processo eleitoral instituído em 2006, se adaptar para que isso possa avançar. Só que hoje, de uma maneira impositiva, não é o que está acontecendo, mas se for de uma maneira impositiva, é muita responsabilidade. Porque lá na frente o cliente vai cobrar do advogado. Doutor, minha causa era ganha, e eu perdi porque o senhor perdeu. Enfim, a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, a audiência virtual é uma realidade, sim, como um todo, até passar a pandemia, porque o processo tinha que avançar mesmo, tá? Assim como a questão dos prazos, que foram suspensos, mas vão voltar. Enfim, óbvio que haver a declaração lockdown, aí já a história já é uma outra situação diferente. Mas que o que nós pedimos aqui em nosso Comarc, especificamente falando, é que se, e nesse ponto já está acontecendo, é que da maneira que está sendo colocado, que o advogado sinaliza o interesse em fazer ou não virtual, eu tenho certeza que logo, logo ele vai ter condições de fazer essa audiência virtual como um todo. Hoje eu não tenho os dados específicos de quantos advogados em Macaé hoje já estão fazendo audiências virtuais. Eu sei que já estão acontecendo, mas eu não tenho esse dado específico ainda. Eu vou saber amanhã na audiência com o juiz. Mas eu tenho certeza que logo, logo todos vão estar capacitados eletronicamente para poder fazer a audiência virtual. E eu quero agradecer mais uma vez aos juízes de Macaé que estão despachando no sentido que possa ser facultado ao advogado fazer e dizer que logo todos vão estar fazendo. Deixa eu tirar mais uma dúvida, com relação, também curiosidade daí da região. Os advogados estão demandando muito a OAB com relação à capacitação, com relação à audiência virtual. Como é que está isso? Eles estão buscando, de repente, algum tipo de curso, estão querendo algum tipo de indicação, dúvidas procedimentais? Exatamente, porque o que a advocacia passa como um todo? Agora eu vou falar a nível de Estado e Rio de Janeiro. Uhum. A OAB ela está fechada, assim como o fórum. Então, quando o prazo voltou, no dia 4, depois parou, a OAB demais sendo solicitado, porque muitos advogados não têm ainda, como eu disse, um computador. E quando tem uma internet não é satisfatório. Então ele precisa o quê? Da estrutura da OAB para poder usar o computador, ou até mesmo das salas de advogados que tem nos fóruns, só que o fórum está fechado. E a OAB também. Hoje, se o governador liberar, por exemplo, no Rio de Janeiro, o trabalho, eu estou, no caso aqui em Macaé, atrelado ao município, que não inseriu a advocacia nas exceções. Então, a OAB vem se reinventando para poder dar essa assistência ao advogado, ainda que remotamente, para poder auxiliar. Porque, como eu falei, eu tenho advogados hoje, por exemplo, no curso de peticionamento eletrônico, eu particularmente, né, eu sou daquele tipo que compra alguma coisa, eu não vou olhar manual, eu vou apertando, se eu acertar bem, se eu errar, aí eu vou para o manual. Eu aprendi a peticionar eletronicamente no pro TRT, o TJ sozinho, não fiz curso, mas é uma questão de cada um. Então, quando a gente faz um curso aqui no peticionamento eletrônico, eu vejo algum advogado que tem um pouco mais de dificuldade. Então, a gente precisa avançar com esse advogado para poder ele também estar peticionando eletronicamente. Então, a audiência virtual, que foi inserida lá pelo CNJ, é uma realidade? Sim, mas a gente precisa de tempo para poder a advocacia se adaptar. Nós estamos ainda se adaptando num processo eletrônico de mais de 10 anos. Então, assim, a audiência virtual, criada agora, dia 4 de maio, precisa realmente. Eu sei que há necessidade, né, que a coisa caminhe cada vez mais e vai caminhar. O que a gente pede, aqui eu falo em relação a todos os nossos advogados aqui, é um pouco mais de paciência para que o advogado possa se adaptar a esse tipo de audiência virtual, porque o que eu sempre digo, é muita responsabilidade. Você está conectado, cai a conexão, e como é que fica essas questões como um todo? Eu sei que há as exceções lá na resolução 318 do CNJ, mas o que a gente pede hoje é isso. As audiências virtuais vão acontecer? Vão, mas paciência para o advogado se adaptar a essa questão. Eu conheço juiz que não consegue se adaptar ainda à audiência virtual. É verdade, a gente tem alguns colegas que estão com muita dificuldade inclusive, porque já não conseguiram se adaptar ao PJE, e agora com essa questão, sim, a plataforma, e aí pessoal, para quem, né, não viu ainda, a plataforma é muito intuitiva, ela é muito, muito simples, diga-se de passagem. Mas é um simples, claro, considerando as condições normais de temperatura e pressão.
Se eu tiver um problema de internet, por exemplo, não vai funcionar. Né? Porque o problema, no final das contas, olha que coisa que a gente tem que ponderar. Né? Você tem que ter uma conexão boa do secretário de audiência, porque está numa casa, do juiz que está numa outra casa. Você tem que ter a do advogado que está numa casa, a do seu cliente que está numa casa, a do advogado do réu, a do cliente do réu. É no mínimo 6 conexões estáveis. No mínimo. Isso se não tiver pluralidade do polo passivo, testemunha e outros mais. Quer dizer, são muitos fatores que podem dar problema, né? Muitas conexões para poder estarem realmente em perfeita sintonia. E nesse ponto, aí tem um outro problema. É como eu disse, como em Macaé, Conceição, o trabalho não está sendo permitido pelo município, é óbvio que se o cliente falar, doutor, eu não tenho condições de fazer audiência aqui na minha casa, eu posso ir no teu escritório? Eu não tenho dúvida que o advogado vai, vem para cá, eu vou ter que dar essa assistência aqui. E muito embora, seguindo as recomendações protocolares, ele vai ter que dar assistência. Só que ele não pode fazer isso aqui em Macaé nem em Conceição, porque nesses 2 municípios, com exceção de Quissamã, que está liberado, a advocacia não foi inserida no rol da exceção e não pode abrir escritório. Então são realidades muito peculiares e que é por isso que eu disse inicialmente, agradecendo sim a esfera do trabalho aqui, que foram muito sensíveis ao nosso pedido ao juiz, que algum advogado desse município, caso fizer alguma alegação de pedir eventual suspensão de prazo ou não poder fazer audiência por esse motivo, que deve levar em consideração, porque são realidades locais. Uma outra situação muito interessante nesse mesmo viés é até mesmo em relação à eventual decretação do lockdown. O Estado delegou a uma atribuição aos municípios. Se você for pegar lá a resolução 318, CNJ, ali diz textualmente que a suspensão de prazo vai acontecer quando o Estado o fizer. Sim. Então, se o município fizer, tem suspensão de prazo ou não? Foi até o que levou, por exemplo, o pessoal de Niterói. Niterói foi o primeiro município a decretar, né, o lockdown. Os juízes de Niterói todos fizeram, né, um ofício conjunto provocando ao tribunal. E aí, em virtude da peculiaridade da capital, que alguns bairros tinham um bloqueio, outros não, São Gonçalo, na sequência, aderiu ao movimento de Niterói também, decretou lockdown, e aí houve a provocação lá junto ao CNJ, que acabou gerando também, obviamente, com a participação da OAB também, questionando, houve o caminhar nesse sentido. O que vai acontecer depois do dia 31 de maio, que, salvo engano, é o termo final do pedido de providência, né? A gente não sabe, né? Até porque a gente tem muitas incógnitas aí. É ministro que sai, é ministro que entra, é um monte de coisa acontecendo, é remédio que é receitado por quem não é médico, é um monte de coisa acontecendo no país, né? Que depois a gente vai ter que refletir um pouco sobre isso tudo que aconteceu. Mas eu acho que o grande barato, e a gente tem algumas lições aqui para todos nós. O pessoal me perguntou uma coisa aqui, eu vou responder. Pessoal, eu entendo, Fabiano, né? Apesar de bate-papo hoje, quem deveria falar é o meu xará, Fabiano, mas eu, Fabiano, como juiz, entendo que na audiência de conciliação não precisa da parte estar presente se o advogado tiver poderes para transigir. O próprio mandado diz dessa forma. Então, os meus despachos na sexta vão nesse sentido. Em execução, da mesma forma. Na parte de conhecimento, se não houver oitiva de depoimento das partes, eu dispenso também. Tudo que eu puder fazer para simplificar o ato, melhor. Agora, quando a própria ré, por exemplo, eu não tenho interesse na prova oral, se a parte autora também não tiver, concluso para a decisão, como eu peguei agora recentemente. Acabou, né? As próprias. Acabei de dar a decisão nesse sentido. Era um processo que poderia ter prova, né? Uma matéria muito conhecida na região de São Gonçalo. A parte ré indicou que não haveria nenhuma prova, né? Estava tudo documentado, é suficiente. A parte autora se manifestou, veio inconclusa, sentença já está até liquidado, já foi publicado e vida que segue. Então, quer dizer, é importante, e eu tenho defendido isso muito, sabe, Fabiano? É importante que nós todos, juízes, primeiro, essa relação dos juízes com a advocacia em Macaé é uma coisa a ser espelhada para o resto do Estado. É uma excelente relação, não há nenhum tipo de vaidade, eventualmente pode acontecer um dissabor, né? A gente sabe que pode acontecer, né? A gente já conversou pessoalmente sobre isso, que pode eventualmente acontecer uma questão ou outra, mas não é a realidade. O que a realidade é, os juízes e os advogados têm uma excelente relação em Macaé, isso eu posso afirmar, por já ter atuado lá. Roberto está aqui também, que não vai me deixar mentir. Segundo, você bem pontuou, quer fazer audiência porque pode. Então, quem puder, a gente recomenda. Faça. Terceiro, né? Não é isso? E o terceiro, não dependa do juiz. A quantidade de atos que eu vejo, que as pessoas assim,
eu quero fazer acordo. Aí assim, manda para o juiz a proposta de acordo para intimar o autor. Eu, quando vejo aquilo, pergunto por que eles não se falaram, né? Por que não se ligaram para já fazerem uma petição indicando, eventualmente, um lado ou outro, dizendo fizemos contato por telefone e não chegamos a um termo. Processo que siga. Né? Eu vejo muita dependência ainda de manifestação do Estado, percebe? Eu peticiono, você peticiona, não. O juiz, manda o outro cara falar. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco, eu acho que é um momento da gente refletir esse tipo de ato. Não sei o que você acha disso. Não, eu entendo que, assim, às vezes a pretensão ela é resistida já desde, na verdade, lá ali da empresa. Porque na grande maioria das vezes, a gente sabe disso, fazendo aqui até uma brincadeira, mas na grande maioria das vezes, quem litiga está desempregado. Dificilmente a pessoa litiga estando empregada. Poucas categorias que a pessoa faz isso. Geralmente só espera, né, sair para poder viabilizar ali o seu direito. Mas, como em Macaé nós temos assim, uma classe muito conhecida, eu entendo da mesma maneira. Esse contato prévio, até para alinhavar realmente aí, até uma proposta de acordo, e até de repente fazer uma petição já em modalidade de acordo, é muito salutar. Mas muitas das vezes, eu não sei se seria o caso, mas existe aquele cliente que tem reservas, e quando o advogado dá um oi de repente para o outro advogado. Ele acha que o advogado está dando um oi para o outro advogado, que negócio é esse? Teve um caso aqui em Macaé mesmo, muito interessante, que terminou a audiência e tal. E aí o juiz, na ocasião, era tão puxado do rito sumaríssimo, deu a sentença, e a sentença foi pela improcedência e tal, enfim. E aí o advogado conversou com o cliente, explicou, vamos fazer o recurso, tal, explicou lá, nos pormenores, se despediu dele e foi embora. Nisso, na hora que esse caso de trabalho era lá na Ibetiba ainda, na hora que ele desceu, o advogado do reclamante conversou com ele alguma coisa tal, e, doutor, você está indo para campo? Tô. Quer uma carona? Quero. Aí o cliente viu, cara, tá, é por isso que eu perdi o processo. Meu advogado está no mesmo carro lá do outro advogado. Então, assim, às vezes o cliente tem essa percepção, que na verdade a gente até compreende, que a pessoa acha, né, algumas questões, mas não é isso. O advogado está ali defendendo o interesse dele, vai buscar o melhor, né, independentemente de ser amigo ou não. O doutor vê lá na pós-graduação, nós somos uns amigos, mas cada um buscando os seus interesses. Então, esse é cada vez mais o norte. Mas a questão de uma eventual conciliação das partes, eu acho muito salutar, mandar uma carta, chegou uma reclamação aqui, dá para fazer, não dá, a gente parcela, e se for o caso, homologa, né? Mas às vezes eu acredito que isso possa não acontecer, até, não sei se seria o caso, mas talvez até em função do cliente, porque ele acha às vezes que vendo a figura do juiz, ali da figura do Estado, a coisa se reveste uma outra formalidade que dá mais uma segurança. Pode não ser isso, mas eu vejo isso acontecendo também. Entendi. É verdade. Isso é uma pena que a nossa sociedade ela carece, de fato, de uma confiança, de uma credibilidade maior de todos. Né? O juiz também, quando chega né, passa, e se der um oi diferente, as pessoas já começam a ter vários achismos. Né? Eu tive um caso uma vez, e são reflexões que a gente precisa fazer. Né? Você sabe que eu sou muito... Eu em sala de audiência, eu tenho um aspecto um pouco mais informal do que muitos dos meus colegas. Né? Então, uma vez eu levantei da minha sala, né, eu mantenho uma cadeira na ponta, né, para conversar, fazer acordo, para conversar com as partes, né, sem ter aquele monte de computador na frente, aquela coisa toda que eu acho que é uma poluição visual. Só que naquele dia, não sei, a audiência já tinha começado a instrução e eu estava em depoimento da parte autora. No caminhar da coisa, eu acabei me levantando, em vez de sentar na cadeira na ponta para ficar mais perto do autor, sentei no lado destinado ao preposto. Era um lugar só, quer dizer, por um acaso eu sentei ali, porque foi, não sei, simplesmente sentei. Você acredita que acabou, né, bom, a gente foi conversando, explicando, era um processo que tinha algumas repercussões que eram fora da área trabalhista, poderiam ir para a área criminal e tal. E o colega, né, advogado, colocou no recurso ordinário que o juiz seria parcial porque sentou na cadeira destinada ao preposto. Puxa. Olha isso. Eu olhei aquilo e penso, caramba, a gente tenta... são aquelas horas que você reflete um pouco e pensa, caramba, a gente faz de tudo para fazer com que a audiência seja mais leve, né? Para conversar e tentar fazer com que a coisa caminhe bem, e às vezes acontece isso. Nesse caso em específico, respeitando aí o colega que teve esse posicionamento, eu acredito, todas as vezes aí o colega,
que não seria isso, né? Foi uma situação que aconteceu ali pelo juízo, que, na minha opinião, não tira de nada, obviamente, ali a independência do magistrado. Mas respeitando o colega tal que o fez, alegando eventualmente aí nulidade, o que for, mas não é isso. É porque, assim, no Brasil, historicamente falando, a gente vive num país que a grande maioria das vezes resolve no processo, ou pelo menos essa é a pretensão. Nós temos aí 200 milhões, mais ou menos, de habitantes, 250, e aí nós temos aí quase mais de 100 milhões de processos. Então é quase que a metade da população é de processo. Exato. É a cultura nossa, essa aposta em mediação, em arbitragem há muitos anos, mas as pessoas ainda entregam, obviamente, o seu problema na mão do Estado, para que o Estado possa, assim, fazer da melhor forma possível. É a nossa cultura, né? É É óbvio que a verdade. gente tende, através dos mecanismos, viabilizar em diferentes formas. A OAB Rio, nesse ponto, tem lá a mediação lá à disposição, algumas subseções tem também. A gente pensa também em implementar aqui em Macaé, mas é a cultura de viabilizar, obviamente, a via estatal para resolver algumas questões, diferente de outros países que apostam na arbitragem, outras formas de autocomposição, mas enfim, aqui no Brasil eu ainda vejo isso, até pelos dados estatísticos. Então você tem 200 milhões de pessoas e 100 milhões de processos. Verdade. E aí, como é que você dá conta disso aí com essa carência que a gente sabe de juiz, servidor e outras coisas mais? Aí é aquela conta que a gente faz, né? De 10 mil pessoas para um juiz. É verdade. E depois esse juiz tem que dar uma decisão que invariavelmente não vai agradar alguém, né? Não tenha dúvida. É o Uhum. caso aqui de Macaé. Eu sempre digo aqui, aliás, eu até quero fazer um agradecimento aqui aos presidentes do Tribunal do Trabalho, desde a desembargadora a doutora Ana Maria, que sempre nos acolheu muito bem lá, nas reuniões lá, acompanhado da OAB Rio de Janeiro, sempre nos acolheu muito bem. Voltando aqui à questão de vaga do trabalho de Macaé, você tem aqui 40 mil processos para 3 varas do trabalho, respondendo para 6 municípios. Então, se você for verificar lá na resolução, você teria que ter no mínimo aqui 6 varas do trabalho. Então, aqui, ó, o juiz que vem para Macaé, eu digo que tem que tirar o chapéu, porque se eu fosse juiz para estar em Macaé com 10 mil processos, para estar na comarca lá com 2, 3 mil processos, todo respeito à comarca, 2 mil processos, e nos 10 mil processos que tem aqui, com lei offshore, marítimo e outras coisas mais para julgar, não é fácil, não. Não é, não. Então, não é, a gente sabe disso, não é. Então, assim, é essa carência que a gente sabe, por isso que eu, com todo respeito aqui ao ex-ministro do TST, com as suas razões, obviamente, que ele colocou lá, mas eu fui contra quando ele retirou aquele projeto de criar 24 novas varas no Estado de Janeiro, em relação lá aos argumentos dele, porque a gente precisa de mais varas para poder dar, obviamente, uma prestação jurisdicional muito mais rápida por parte do juiz. Então a gente sabe disso. Então, assim, a gente sabe que, na verdade, o juiz, o servidor, enfim, toda a estrutura tenta fazer o melhor dentro do que tem. E aqui em Macaé, especificamente falando, desde a criação da primeira vara do trabalho aqui em 86, depois veio a segunda em 2004, a terceira, se não me falha a memória, em 2000, não lembro de cabeça agora, 8 ou 9, está se clamando por uma quarta vara, uma quinta vara, uma sexta vara. Vamos ver se no prédio novo agora já conseguimos viabilizar isso aí, porque é uma situação difícil. São 40 mil processos, 5, 6 juízes, 6 municípios com diferentes situações e, com todo respeito a outros lugares, Macaé tem a sua peculiaridade no que respeita a processo, todo mundo sabe disso, em relação à lei offshore. Verdade, verdade. Querido, estamos aí caminhando para o finalzinho. Fabiano, eu queria agradecer muito você Já ter. passou tão rápido. Já, eu falei para você que você ia tirar de letra. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade por representar tão bem a advocacia de Macaé, por ser uma pessoa atuante, preocupada com não apenas, e isso é muito bacana, porque não está preocupado apenas e tão somente com a perspectiva da advocacia, apesar de ser advogado e ter essa responsabilidade, mas tem esse clima conciliador sempre, não faz esse clima beligerante entre advocacia e magistratura, sempre tenta chegar a um termo. Queria parabenizar, a gente está aqui 1 minuto e 47 para a gente finalizar, está aqui na contagem regressiva. Queria agradecer muito a sua participação, deixar sempre o Papo Trabalhista disponível, mandar um beijo para todos os nossos colegas aí de Macaé, e a palavra é sua. Bom, nas minhas considerações finais desse 1 minuto e 47, então eu quero dizer que agradecer, obviamente, aí o meu colega Xará Fabiano, parabenizar aí o Papo Trabalhista por esse trabalho excelente que vem sendo realizado aí, dando esse aparato aí à classe, à sociedade. Eu vejo lá os seguidores, eu sempre também faço lá
as minhas visitas, enfim. E dizer que aqui em Macaé, assim como outros lugares, nós temos nossa peculiaridade sim, mas não somos melhores do que ninguém, obviamente. Estamos fazendo um trabalho aqui sempre em prol da classe, da sociedade, buscando o melhor, não só em Macaé, como Conceição, Quixamã e Carapebus. Quero agradecer aqui mais uma vez aos juízes trabalhistas, aos juízes dos estaduais, os juízes federais, aos juízes também lá em Conceição e Quixamã, vamos ter uma reunião com eles também, porque está sempre aberto aqui. Aqui a gente costuma dizer que dentro do possível e impossível, desde quando a pandemia chegou em nosso estado, a gente tenta fazer o melhor aqui. É buscando agilizar mandado de pagamento, alvará, RPV, é abrindo ela de comunicação com o banco, poder advogado receber o seu dinheiro direto para o banco, no caso do Banco Brasil, no caso Caixa Econômica, viabilizando agendamento, é buscando sempre o melhor para a classe. Então eu quero agradecer aqui e dizer que Macaé está de portas abertas. Obrigado, querido. Ó, 24 segundos, gente. Um beijo para todos. Lembrando sempre que amanhã, continuando nesse, como a gente vai chamar, da voz do presidente, a gente vai falar com o doutor Aloysio Pérez, presidente da subseção de Barra Mansa. Desde já, a gente aguarda todos novamente aí, tá bom? 10 segundinhos, Fabiano. Beijo. Beijo para todos de Macaé, tá? Doido para voltar para aí, tá bom, querido? Um abraço aí. Uma boa noite